Aleluia. Boa noite. Quem é crazy aqui? Crazy for Jesus. Beleza, galera. Tenho duas coisas que eu gosto de falar muito. Uma delas é sobre o reino de Deus e outra é sobre eternidade. E eu quero falar sobre eternidade. Primeiramente quero agradecer ao Esdras, né, pelo convite. Obrigado, né, por estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui com vocês. Abre lá em Filipenses 3. Filipenses 3, 7 ao 14. Filipenses 3, 7 ao 14. Quem achou, diga achei. Se você não achou, vai falar não achei. Então de boa. Vamos esperar rapidinho por você, brother. Filipenses 3, 7 ao 14. Se você não achou ainda, meu brother, toma vergonha na cara. Fala assim: mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque em perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-la, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fecha teu olho de novo, os teus olhos de novo, vamos orar rapidinho. Senhor, te louvamos, Senhor, Pai, por tudo, Senhor, por tudo que tem sido, Senhor, esta noite, Pai, por esse momento de louvor e adoração, Senhor, Pai, nós queremos pedir, Senhor, Pai, fala conosco, Senhor, com essa palavra, Senhor, toca nos nossos corações, Senhor, que venhamos sair, Senhor, transbordando, cheios da Tua presença deste lugar, em nome de Jesus. Brother, eu te pergunto, qual tem sido o alvo da tua vida? Qual tem sido o plano da tua vida? Qual tem sido a razão da tua vida? A gente se pergunta muitas vezes, quando a gente aceita Cristo, né, nós começamos a ir para a igreja, começamos a ficar firmão, começamos a buscar Deus e começamos a ter, talvez, né, começamos a ter um propósito, um projeto, o qual nós criamos e uma expectativa que criamos com nossas vidas. Talvez quando você aceitou a Cristo, Deus começou a falar contigo, começou a te mostrar alguns projetos, alguns planos. Seu coração começou a queimar por Deus, ficou apaixonado por Deus, você começou a ficar ligadão na eternidade, crendo que Cristo tem chamado você, que você estará um dia com Cristo, né? E você fica apaixonado com Deus, mas, sabe, começa a rolar os esquemas da vida, começa a acontecer um monte de coisa, e quando a gente começa a ver, a gente começa a se perder, começa a pensar em várias coisas do cotidiano, e a gente começa a esquecer qual é o motivo de estarmos aqui. O motivo de eu e você vivemos essa vida, de termos essa vida que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu, o propósito de você estar aqui, o propósito qual Deus colocou neste lugar, nessa cadeira, o propósito qual Deus chamou para você estar na sua igreja, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, sabe, você começa a perder o seu propósito. Quando a gente começa a pensar em tantas coisas que devemos fazer, começamos a pensar nas contas que devemos pagar, devemos pensar na faculdade, nas notas que devemos tirar, né? da família, com aqueles que casaram, tem a família para cuidar, a mulher para cuidar, tem o filho para cuidar, sabe, quando começa a ver, você começa a pensar em tudo. Já viu aquele cara, que o sonho dele, aquele moleque novo, que o seu primeiro sonho é passar de ano? Quantos aqui tinham esse sonho, passar de ano? Eu tinha esse sonho, passar de ano. Era uma luta para mim, brother, passar de ano, né? E todo dia eu orava, Senhor, deixa eu passar de ano, em nome de Jesus, né? Eu fazia essa oração, e esse era o meu sonho, passar de ano. E quando você foi passando de ano, chegou aos seus 13 anos de idade, o teu sonho era você comprar uma bike, e você foi lá e comprou uma bike,
né? Depois, com o tempo, você, estou melhorando, agora eu vou arranjar uma orante, né? Para me orar, porque eu já fiz 16 anos de idade e o pastor liberou, né? Então você começa a... Bem, se teu pastor não liberou, a culpa não é minha. Mas 16 anos de idade você começa a orar pela sua namorada. E aí aparece a varoa, né? Ou varão, aquela minazinha de Deus. Passou 16 anos, você conseguiu, a sua expectativa era varoa. Agora a sua expectativa é entrar na universidade, fazer a faculdade. E com 17 anos você criou a expectativa de entrar na faculdade. Passou mais um pouco de tempo, você agora tirou a sua carta, a sua expectativa é comprar uma moto. E você cria a sua expectativa de comprar uma moto, vai lá, pega a bizinha, né? Dá uns rolezinhos, uma bizinha tipo 10 anos de idade, mas você pegou a bizinha. Passou o tempo, agora a expectativa é outra, você quer casar. Quantos aqui querem casar? Oh, em nome de Jesus, Deus manda a unção aí, né? Em nome de Jesus, a unção no casamento. E a expectativa é casar. Se na expectativa é casar, você começa a correr atrás do casamento, e começa a correr, fazer de tudo para casar, começa a trabalhar porque você quer casar, porque a tua mãe deve estar cobrando, oh, quando você vai casar, porque você precisa casar. Daí você vai lá e casa. E a expectativa agora seu sonho não é mais somente casar, a expectativa é ter um carro para levar a sua mulher para não pegar chuva e estragar a chapinha dela. Então você compra o carro para você levar a sua mulher, e pega o carro e começa a levar. E agora a sua expectativa é sair do aluguel, porque a tua sogra está enchendo o seu saco para você sair do aluguel. Aí você começa a trabalhar, comprar aluguel. No meio do caminho a coisa não parou. Agora começaram a encher o saco. E aí, quando vou mandar o filho? Quando vai ter meu netinho? Juninho, quando vai ter o filhinho aí, Juninho? Aí quando vai ser? Aí todo mundo perturbando aí, quando vai ser? Quando vai ser? Aí você vai lá, prepara a tua família, compra não, né? Tem um filho, né? É mais fácil ter filho do que comprar. Você tem um filho, e já perguntam, quando vai ser o segundo filho? Terceiro filho, quarto filho, daí quer chegar igual o pastor Newton, 5, né? Não, para, né? Daí no meio do caminho tem 5 filhos. Começa a melhorar de emprego, começa a melhorar, crescendo no seu trabalho. Chega aos seus 50 anos, fazem seus filhos casarem. Depois a expectativa é ter netos, sabe? Quando você vê, a sua vida foi embora só em expectativas e pensamentos e projetos que somente foram talvez momentâneos, não momentâneos, mas que duraram a vida toda, que foram bons para você. Mas eu pergunto, qual tem sido a sua expectativa relacionada a Deus? Qual tem sido o seu plano? Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o seu pensamento em relação àquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus colocou diante de você? Talvez, sabe, irmão, muitas vezes nós podemos ganhar o mundo e ganhar todas as coisas, mas perder a nossa própria alma. Sabe, irmãos, tem muita gente que está vendendo a sua vida, vendendo o seu chamado por coisas pequenas, vendendo a eternidade por pequenos momentos e instantes. Sabe, a eternidade, ela é para sempre, a eternidade nunca vai passar, a eternidade, ela é duradoura, é algo que Deus preparou para mim e para você, e para todo aquele que se arrepender e reconhecer que Cristo é o Senhor. A eternidade é para nós, mas nós nos apegamos em vários detalhes, se apegamos a pequenas coisas, porque nós começamos a entrar com várias responsabilidades e pensamentos e vontades em nossas vidas. Sabe, para nós chegarmos na eternidade, nós temos algumas dificuldades. Para chegarmos na eternidade, nós devemos passar por alguns problemas. Para chegar na eternidade, tem alguns desafios que nós devemos encontrar. Sabe, talvez você pergunte, pô, pastor, mas eu sou tão jovem, você já está falando de tudo isso, sobre eternidade, eu tenho mais 50 anos de vida, eu tenho mais de 30 anos de vida, não interessa, meu irmão. A eternidade, a nossa vida aqui é somente algumas décadas, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos focalizar nosso coração, entender que este momento é momentâneo, mas nós devemos investir e semear para o nosso futuro, que é os céus. Existem algumas dificuldades, algumas barreiras que eu quero compartilhar contigo, algumas barreiras que Paulo nos mostrou através das suas cartas. Eu quero voltar em Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda,
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Um dos detalhes que nós precisamos entender em relação à nossa eternidade é que muitas vezes, nós precisamos entender que vamos ter perdas por amor a Cristo. Paulo estava ensinando que por amor a Cristo nós devemos perder muitas coisas, perderemos muitos desejos, muitos momentos que talvez sejam importantes, coisas que nos agregam, que nos prendem nessa vida. Mas Paulo está falando, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, eu considero como nada, sem valor. Paulo era o cara mais, talvez, inteligente, mais sábio que tinha naquela época, mas está considerando tudo o que ele tem como não tivesse valor nenhum. Paulo está dizendo que ele considerava perca aquilo que era de grande valia. Ele entendia que a sua maior recompensa não estava na terra, mas sim naquilo que Deus tinha para ele. Paulo, ele viveu a sua vida toda correndo atrás daquilo que era eterno e não daquilo que era terreno. Sabe o que eu vejo, meu irmão, através da historinha que eu contei no começo? É que muitas vezes nós somente lutamos e corremos atrás de pequenos momentos, esquecemos dos projetos, dos planos, dos sonhos que Deus tem para mim e para você. Não experimentamos ainda a morte, para notar que a vida eterna é mais real do que a vida terrena. Eu quero ler com você em Hebreus, abra comigo em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Do 33 ao 36. Hebreus está no finalzinho da Bíblia. Hebreus 10, do 33 a 36. Diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com as que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Qual tem sido os seus planos? Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o seu coração? Onde está o seu coração? Sabe, certa vez, eu já contei esse testemunho na igreja lá, mas certa vez não, o ano passado, minha esposa foi num mercado aqui no final da rua, aqui na Guilhermina, né, e parou o carro lá. Quando ela parou o carro lá, estava um computador meu e meu iPad e mais um monte de bugiganga que homem gosta de andar. E colocou dentro do carro. Aí quando voltou, sabe como acontece, né? Tinha 2, 3 deles lá, né? Só na fé, não tinha mais nada, roubaram. E eu lembro que ela chegou em casa lá, né? Sabe como que é a mulher? A mulher fica toda chororô, né? Fica tudo chorando. E eu lembro que ela estava triste pra caramba, né? Eu fiz aquele negócio, não, que é isso, né? Não tem problema não, né? Tá, minhas pregações, meus estudos, algumas viagens missionárias que eu tinha, e eu fiquei bem chateado, esse cara, que porcaria, né, roubaram. Eu sei que passou uma semana, 2 semanas, e eu estava meio chateado ainda, por causa daqueles bens, que eu tinha perdido, que tinham roubado. Eu sei que passou algumas semanas, apareceu na internet uma história de um missionário que havia sido morto por amor a Cristo. Eu lembro que eu fiquei algumas horas, ou talvez um dia, com meu coração triste, porque o missionário morreu, porque o missionário perdeu a sua vida pregando o Evangelho. Eu fiquei um dia, talvez, e eu lembro que Deus colocou no meu coração, e depois Deus me fez lembrar que eu fiquei quase um mês chateado com alguma coisa que eu tinha perdido. Eu tinha sido roubado de mim, mas eu tinha ficado somente um dia chateado ou triste por alguém que tinha morrido pelo Evangelho de Cristo. E aquilo tocou meu coração, e Deus trabalha, começou a falar comigo. Eu falei assim, meu Deus, qual a importância que eu tenho tido para as coisas deste mundo?
Qual a importância que eu tenho dado para alguma coisa que está do meu lado, está na minha mão, algum equipamento, algum dinheiro, alguma propriedade? Qual tem sido a importância que eu tenho colocado no meu coração? Meu irmão, eu pergunto para você, qual tem sido a importância? Será que você tem conquistado, você tem trabalhado para aquilo que é eterno ou aquilo que você é terreno? Essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor, e a mensagem tinha alguns homens sendo perseguidos pelo amor evangelho lá no Iraque. E foi bem forte a imagem, porque ele pegou, do lado tinha um monte de corpo, com um monte de cabeça. E colocaram um homem aqui que está sendo perseguido por amor de Cristo, e colocaram ele de joelho. E quando colocaram de joelho, alguém foi lá com um facão e cortou a cabeça, cara. Aquilo cortou meu coração, eu falei assim, meu Deus. Sabe, essas pessoas estão perdendo tudo por amor a Cristo. Elas estão entregando tudo, até mesmo a sua vida, por amor a Cristo. Meu irmão, eu não sei sobre você, mas eu imagino, se nós tivéssemos a mesma quantidade de pessoas que estão morrendo ali por amor a Cristo, em São Vicente, em Praia Grande, o que nós poderíamos fazer por essa cidade, por essa nação, se nós tivéssemos uma mesma paixão pela eternidade, pelas coisas de Deus, o que Deus poderia fazer no nosso meio? Como Deus poderia sacudir os nossos jovens, se nós tivermos a mesma paixão pela eternidade? A certeza que Deus vai voltar, a certeza que Ele está vindo. A segunda barreira que nós temos, ou desafios, é o desafio de sofrer de verdade por Cristo. Vivemos num mundo, num país que é bem fácil ser cristão. Hoje quase todos os nossos principais homens famosos, ídolos nacionais, são cristãos, entre aspas. Mas sabe, ser cristão, entre aspas, não é ser cristão. Ser cristão, entre aspas, não é seguir e viver a Cristo de verdade. Eu quero ler o texto, voltando em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 10. O Paulo falando, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Vou ler de novo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Que forte Paulo está falando aqui, que ele quer se tornar como Cristo em sua morte, e quer ser participante como Cristo foi em seus sofrimentos. Imagine se nós vivêssemos esse texto todos os dias em nossas vidas, crendo que para nós conquistarmos a nossa salvação, nós deveríamos sofrer pelo Evangelho. Não sei quantos sabem, mas todos os seguidores de Cristo tiveram mortes terríveis, decapitação, morte crucificada de cabeça para baixo, apedrejamento. O único que teve a morte natural foi João, que foi esquecido numa ilha, jogado numa ilha sozinha para morrer. Mas o restante, todos os homens sofreram por amor a Cristo, todos os homens passaram por tribulação, todos os homens sofreram realmente, derramaram sangue por amor a Cristo. Sabe, eu já contei, eu gosto da história de Savonarola, que morou em Gênova em 1498. Esse homem era um homem cristão, um pregador do evangelho, e esse homem, ele era um homem idoso, mas ele pregava com muita paixão o evangelho. E o Papa falou para ele assim, olha, ou você para de pregar o evangelho, ou nós vamos matar você. E esse homem chamado Savonarola, ele não aceitou, disse, não, eu prefiro morrer do que parar de pregar o evangelho. E aquele homem foi levado na frente de numa praça pública, na frente de uma igreja, e quando ele estava ali, as autoridades voltaram, senhora, senhor, o senhor já é um homem de idade, muito velho, nós não temos nada contra você, mas somente queremos que você pare de pregar o amor a Cristo. E aquele homem olhou para aqueles caras e falou assim, brother,
Como eu posso parar de pregar o amor de Cristo? Como eu posso parar de pregar o amor de alguém que nunca fez mal para mim? Como eu posso parar de falar do amor de Deus? Alguém que sempre me fez bem, alguém que sempre me amou, alguém que morreu por mim. Como eu posso parar de falar do amor a Cristo? Eu prefiro morrer. Aquele homem foi queimado na frente de uma igreja, foi queimado numa fogueira. Sabe, sofrer a Cristo não é você parar e sofrer bullying na escola. Brother, eu perdi as quantidades de vezes que eu sofri bullying na escola porque eu era crente. Tem alguém que já sofreu bullying na escola porque era crente? Não era bullying, né? Não era bullying, era zoado, né? A palavra mais bonita, né? Era zoado, velho, eu era zoado todo dia. Tudo bem, quando os caras me zoavam, eu quebrava a cara dos caras, tá? Tudo bem, né? Mas eu me defendia. Mas os caras, imagina o pastor, brother, eu olhava, dava um socão na cara. Tudo bem, amém, né? Deus perdoou, me perdoou. Mas, sabe, quantos de nós, será que sofremos de verdade e sabemos que é sofrer amor a Cristo? Sabe qual é interessante? Que muitos de nós trocamos o amor de Cristo por pequenas coisas, pequenos detalhes. Já contei uma história de um amigo, cara da igreja lá que é da hora. Um moleque mora numa das favelas de São Vicente. E esse moleque, ele começou a pregar Jesus, cara, de um jeito apaixonante. E no lugar que ele morava, na favela, na rua que ele morava, tinha um monte de boca de tráfico, velho. E ele começou a pregar Jesus, começou a pregar. Cara, e as bocas do tráfico começaram a fechar. E ele começou a pregar, ele começou a orar. Tinha uma casa de macumba do lado da casa dele. E ele começou a orar. Velho, sabe o que começou a acontecer? A casa de macumba fechou. Sabe, chegou outro dia em casa, o brother, e o irmão dele falou assim, velho, é melhor tu parar de pregar, velho. E por quê? Os manos aí do tráfico aí, falaram, se você não parar de pregar, eles vão pegar você aí, vão te matar, velho. Aquele moleque chegou pra mim, ele chegou com um sorriso assim, né? Assim, o moleque ganhou a loteria, né? Só pode ter sido. Eu falei assim, pastor, tu não sabe. O que foi? Me ameaçaram de morte por amor a Cristo. E eu não sou digno disso. Eu não sou digno de morrer por amor a Cristo. Sabe, eu fiquei tão alegre. Pouco tempo atrás eu fui na rua, sabe? Quando eu comecei a andar na rua, meu irmão, era todo mundo, ô pastor, era uma célula aqui, uma célula ali, uma outra célula ali, sabe? Todo mundo quase na rua recebeu a Cristo pela paixão de um menino que resolveu sofrer por amor a Cristo, ser ameaçado por amor a Cristo. Meu irmão, o que Deus pode fazer por nós, fazer com nossas vidas, se nós colocarmos nas mãos de Deus, se entendermos o que é Evangelho. Eu quero ler outro texto, voltando a Hebreus 11, 24 ao 26. Fala assim, Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Brother, imagina, cara, Moisés ia ser um dos faraós do Egito. Moisés estava sendo preparado para ser o cara do Egito. Moisés tinha estudado as melhores escolas, tinha falado os melhores ensinamentos, a melhor da cultura. Ele tinha experimentado a melhor da riqueza, o país mais rico, a nação mais rica da época. E esse homem, Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, e considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do mundo. Irmãos, cara, que coisa louca. Moisés, ele teve essa paixão. Moisés, ele preferiu sofrer por amor a Cristo do que desfrutar aquilo que o mundo oferecia.
Porque ele sabia, se ele não sofresse, se ele não passasse por esse momento de tribulação, se ele não entendesse esse chamado, ele não conseguiria chegar até a eternidade, ele não chegaria a realizar aquilo que Deus tinha na vida dele. A Bíblia fala que Paulo ele sofreu, ele foi castigado, ele foi preso, ele apanhou, ele foi torturado, ele passou fome, ele teve sede, ele passou por um naufrágio, frio, calor, tudo por amor a Cristo. Meu irmão, quanto vale seguir a Cristo para você? Será que a primeira mina que aparece na tua vida, tu dá um chute no balde? Será que o primeiro moleque que vem na tua cola, te resenhando, tu fala, pastor, eu volto daqui 3 meses com o Senhor, esquecer que acabou a oração? Quando aparecer aquela oportunidade, talvez daquele emprego, que não tem nada a ver, será que você deixa Jesus no primeiro momento, no primeiro instante? Meu irmão, qual tem sido a sua paixão por amor a Cristo? Quanto você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Tinha uma senhora da igreja, que aquela senhora, ela tinha uma filha, em certo momento aquela filha dela, falou assim para ela, mãe, ou você continua indo para a igreja, ou eu fico morando com você. Não consigo mais ter você aqui morando comigo e você indo para a igreja. Ou você mora com você, eu moro com você, ou você continua indo para a igreja. Aquela senhora falou assim, filha, eu te amo muito, mas eu amo meu Deus mais ainda. Você pode morar onde você quiser, você pode morar com seu pai. E a Camina foi morar com seu pai. E hoje essa mulher está firme ainda, servindo ao Senhor, apaixonada por Cristo, e Deus continua abençoando a vida dela. Quanto, meu irmão, você está disposto a dar seu coração e sofrer por amor a Cristo? Quanto vale a sua eternidade? Quanto vale seguir a Jesus? Quanto vale entregar o seu coração completamente a Deus? O terceiro desafio e o último que eu quero falar chama persistência à santidade. Eu quero ler Filipenses 3, do 12 ao 14. Fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um dos maiores desafios que temos para chegar diante do Senhor, um dos maiores desafios que nós temos para ter nossa eternidade com o Senhor, se chama persistência por santidade. Ser persistente na santidade, lutar a cada dia, guerrear a cada momento. Sabe, irmão, viver santidade é passar a vida toda buscando ser santo diante de Deus. Viver a santidade não é ser crente somente no domingo, ou na quinta, ou no sábado, ou numa vigília, mas é passar a semana todinha buscando ao Senhor. É caminhar com Deus todos os dias, é ter devocional todos os dias. Brother, é fácil ser crente quando o louvor está rolando, o rock está rolando, quando está comentando, a música está rolando. Meu brother, é muito da hora ser crente nesse momento. Mas, meu irmão, quando a mina aparece no teu Facebook lá, eu quero ver se é fácil. Quando a mina começa a te resenhar, quando aquele carinha lá safado começa a resenhar 5 minas daqui da igreja, brother, sabe? Santidade é quando você está afim de alguma menina, quando você está afim daquela menina, a menina chega assim, aí, vamos sair hoje, vamos para um motel, e você, não, eu vou orar. É isso que Deus quer de você, brother. Quando os caras chamam você para o baile, você, não, brother, eu não vou para o baile, eu vou para o culto de jovens, eu vou para a célula. Sabe, é isso que Deus quer de você.
Santidade, Deus quer santidade, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Brother, aquilo que te prendeu lá atrás, velho, tu esquece. Aquilo que te derrubou lá no passado, todas as suas marcas, todos os seus pecados, brother, está na hora de você esquecer e deixar para trás e viver um novo tempo que Deus tem na sua vida. É um novo momento, é um novo instante de Deus. Não deixe que o seu passado dite o seu futuro e a sua vida. Ah, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso, porque eu fiz isso, e eu vou continuar fazendo. Meu irmão, sabe o que tu faz? Passa por uma libertação com o pastor Tony e já era, brother. Pastor Tony tira tudo de tu, é verdade, o pastor Tony está aqui, né, amém. Sabe, brother, fica para trás, é um novo momento de Deus, é um novo instante de Deus, é um novo momento que Deus quer fazer coisas na sua vida, Ele quer realizar coisas novas no seu coração. Sabe, viver em santidade é buscar um novo tempo de Deus. Não devemos pecar, porque Cristo nos amou com amor que nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O amor foi tão grande que nos constrangeu. Sabe, tem gente que peca e assim, não, eu vou pecar porque depois Deus me perdoa. Velho, brother, para de ser safado, cara. Para, velho. Ah, mas, depois eu vou para o meu líder lá e peço perdão para ele. Meu irmão, em nome de Jesus, que Deus te leve, se você continuar assim. Porque o amor de Cristo, Ele nos constrange. O amor que Ele tem por mim, o preço que Ele pagou por mim, é impressionante. Se eu não conseguir entender esse amor, e se eu não me constranger. Alguém que não tinha pecado algum morreu por mim, um pecador safado. Ele me amou do jeito que eu era. Eu preciso me constranger com o amor dele. E isso que é santidade, é olhar para o sacrifício de Cristo e falar assim, não, eu não posso pecar porque Ele me amou. É o amor de Cristo, é o amor do Senhor. Quero voltar em Hebreus 12. Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Meu irmão, o que tem feito você tirar os seus olhos de Cristo? O que tem roubado os seus olhos do Senhor? Meu irmão, a palavra do Senhor fala para você correr, se livrar de tudo que te atrapalha, e correr a sua fé, a sua carreira, com perseverança. O que tem te atrapalhado? O que tem tirado você de caminhar para a eternidade? Eu quero chamar a galera da banda. Sabe, o que tem te prendido? O que tem prendido a sua vida? Imagine você, um soldado que vai para a guerra. Aquele soldado, quando ele está indo para a guerra, ele se prepara, põe o seu uniforme da guerra, ele se instruiu, ele se preparou, sabe dar tiros, sabe o que fazer no meio da luta. E quando ele embarca para a guerra, ele embarca para o território do inimigo, ele só tem uma ambição, ele só tem um anseio de verdade. E o anseio daquele homem, daquele guerreiro, daquele soldado, é poder voltar um dia para casa. Sabe, mas no meio da luta, no meio da guerra, a guerra começa a acontecer. Tem tiroteio de lá, tiroteio daqui.
uma multidão é abatida, é morta. Existem aqueles que estão lá no meio da guerra e só pensando, não vejo a hora de voltar para minha casa, não vejo a hora de voltar para o lugar que eu nasci, não vejo a hora de voltar para o lugar onde é o prêmio para mim, a minha casa, a minha família, sabe? E no meio daquela guerra, tem aqueles que recebem uma bomba e perdem a perna, tem aqueles que perdem o braço, tem aqueles que perdem os movimentos todinhos, mas sabe, o seu sonho é voltar para sua casa. Sabe, quando termina a guerra, os soldados começam a voltar, alguns soldados são levados dentro do caixão, mas aparecem aqueles soldados, sabe, que estão mancando somente talvez com uma perna, numa cadeira de rodas, sendo levada, mas sabe, eles estão voltando para casa, e eles estão alegres, não importa se estão sem um braço ou sem uma perna, mas estão alegres que estão voltando para sua casa. Quando chegam lá, eles celebram, porque eles chegaram na sua casa, talvez sem perna ou sem braço, mas chegaram. Sabe, meu irmão, eu quero te falar com essa história, que a eternidade é da mesma forma. A palavra do Senhor fala que aquilo que te atrapalha, que não te deixa chegar nos céus, é para você arrancar e tirar. É melhor você entrar no céu sem um braço, mas você ir para o céu sem ele, sabe? E no meio da guerra, existe aqueles que vão ser abatidos e não vão conseguir chegar na eternidade. Existe no meio da guerra aqueles que vão sofrer e vão morrer e não vão conseguir chegar. Existe aqueles que vão perder o seu braço, que vão perder o seu olho, que vão perder a sua perna, mas meu irmão, vai chegar na eternidade e vai conseguir ver o Pai. Sabe, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que tem te feito prender a sua vida para que você se aproxime cada dia mais dos braços do Senhor. Eu não sei o que está te fazendo ficar mais longe do Senhor, mas como o irmão falou em Romanos 8:39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meu irmão. Hoje é o dia, hoje é o momento de você colocar seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, não importa como eu estou hoje, mas eu quero me acertar. Senhor, não importa, mas eu quero ver a eternidade. Eu quero chegar diante dos pés do Senhor. Eu quero abraçar o Senhor. Eu quero ir. Irmão, eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Sabe, brother, se Deus falou contigo nessa noite, se de alguma forma você sabe que você perdeu o seu alvo, você perdeu a sua paixão por Cristo, você perdeu o seu foco por Cristo nessa vida, talvez você está tão longe, mas você quer se aproximar. Talvez você está se perdendo, está tão longe de Cristo, mas meu irmão, hoje é o dia, hoje é o momento, esse é o momento de você se achegar aos pés do Senhor, para você se acertar diante do coração de Deus. Talvez você tenha envergonhado o amor, o nome de Cristo, você tenha envergonhado o amor de Cristo. Meu irmão, hoje é o momento de você falar assim: não, eu vou começar a honrar o nome de Cristo, eu vou acertar os meus passos, e eu vou fazer o que eu tiver que fazer para chegar lá na eternidade. Eu quero chamar aqui, brother, você que entendeu essa mensagem, eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. Vou pedir para a galera da banda cantar uma canção. E você que quer se acertar diante do Senhor, você que quer colocar seu coração, que você quer buscar o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus, corre aqui na frente. Meu coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta, eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar.
coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta, eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz da minha vida o teu lar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz da minha vida o teu lar. Queria convidar você a ficar de pé e declarar isso. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Espírito Santo, vem nos tocar, Senhor, essa noite. Senhor, cada um que está aqui, Deus. Senhor, diante dos teus pés, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, tua graça sobre nós. Senhor, nós não queremos somente uma porção da tua presença. Senhor, nós não queremos somente, Pai, um pouquinho, uma gota. Senhor, nós queremos que o Senhor nos encha e nos transforme poderosamente. Senhor, nós estamos cansados de viver da mesma forma. Senhor, sopra o teu Espírito Santo sobre nós. Que cada dia mais venhamos viver essas vidas, Senhor, como os últimos dias. Que venhamos viver essas vidas a cada dia mais apaixonados pelo Senhor, mais desesperados, queimando a cada dia mais por tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Pai, cada jovem, Senhor, aqui na frente. Te louvo, Senhor, Pai. Pai, por essa visão, Senhor. Te louvo, Senhor, Pai, por esse projeto, Senhor. Pai, abençoa cada um deste lugar, Senhor. Nós te louvamos. Sabe, velho, em teu lugar, não sai do lugar não, brother. A gente falou sobre a eternidade. Sabe, eu creio
num lugar que Deus tem preparado para aqueles que entregam o seu coração a Ele. Eu quero fazer um convite para você que está aqui, brother. Talvez você nunca entregou o teu coração a Cristo Jesus. Você talvez já escutou sobre a eternidade, mas talvez você não crê. Talvez você esteja algum tempo na igreja, mas a palavra do Senhor fala: se você não entregar seu caminho a Jesus, se você não for a Deus através de Cristo, se você entregar seu coração a Cristo, você não terá a eternidade. Eu quero te perguntar, brother, você que está aqui, menina, que gostaria de entregar seu coração a Cristo para encontrar Jesus na eternidade, para estar um dia do lado do Pai, de colocar seu coração nas mãos de Deus. Brother, se você está aqui e gostaria de fazer isso, essa oração, levanta a mão no teu lugar, velho. Se eu quero. Amém, brother. Amém, amém, brother. Senhor, eu quero orar por cada um desses jovens, Senhor, que está aqui na frente. Senhor, eu amava o Senhor qualquer, Senhor, ação, Senhor, do inimigo contra a vida deles, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eles te pertencem, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eles são filhos teus, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eles são homens, Senhor, que vão servir ao teu nome, Senhor. Pai, toca na vida deles, Senhor. Que seus passos sejam para honrar e para glorificar o teu nome, Senhor. Abençoamos, Senhor, a vida deles em teu nome, Jesus.